Ok, bom dia a todos. Conseguem-me ouvir bem? Ver bem? Peço desculpa aqui por estes Conseguimos, sim. minutinhos. Temos aqui uns problemas técnicos, mas acho que já estão resolvidos. Entretanto, também já temos aqui muitas pessoas, vamos começando, está bem? Portanto, antes de mais agradecer aqui a presença de todos no nosso segundo webinar. Foi aqui uma iniciativa que nós começamos aqui há sensivelmente um mês e teve bastante sucesso, então estamos aqui a tentar dinamizar estes webinars para diferentes tipos de público, tanto para clientes como para empresas que ainda não são nossas clientes, para nos conhecerem um bocadinho melhor. A ideia é que esta sessão seja bastante interativa, está bem? Entre todos, portanto, se houverem dúvidas, podem levantar a mão aqui e fazer as perguntas que sentirem necessidade. Portanto, a ideia é que todos falemos aqui um bocadinho sobre o tema que vamos abordar. E, portanto, aqui este webinar vai ser essencialmente falarmos aqui um pouquinho sobre a nossa nova funcionalidade de inteligência artificial. Temos aqui o Marco, o nosso CEO, que vai falar-vos aqui um bocadinho de onde é que surgiu esta ideia e o porquê de termos avançado aqui para este mundo novo, não é? Digamos assim. Temos também aqui o Rui Freixo, que é o nosso Product Owner, que vos vai fazer aqui uma demonstração sobre a aplicação, sobre esta nova funcionalidade que temos. Vamos também abordar o caso de sucesso da Operação Metal, que o Miguel Félix foi o primeiro convidado aqui do nosso primeiro webinar, e já na altura abordamos aqui esta questão da inteligência artificial, então vamos também abordar um bocadinho esse tema. E depois, para finalizar, vamos efetivamente apresentar aqui quais vão ser os próximos passos desta funcionalidade, em que é que estamos a trabalhar, para que vocês também consigam ter esse overview e consigam saber aqui um bocadinho o que é que nós estamos a magicar, está bem? Portanto, para começar, e para quem não nos conhece, vou fazer aqui uma breve apresentação sobre o ProGrow, e portanto, no fundo aqui, o ProGrow permite tornar qualquer equipamento online, ok? Portanto, a ideia é termos os nossos equipamentos, o nosso chão de fábrica, todos online, sabermos o que se passa em tempo real, ter a monitorização de todos os dados, para efetivamente conseguirmos ter aqui uma tomada de decisão mais rápida, mais acertada, com dados concretos, com dados efetivamente vindos das máquinas. Como é que nós fazemos isso? Portanto, nós somos aqui agnósticos ao tipo de máquina, ao tipo de indústria, e conseguimos nos conectar a máquinas mais antigas, mais recentes. Portanto, a ideia é colocar um dispositivo IoT no quadro elétrico da máquina e recolher aqui os sinais elétricos que nos vão dar a informação que nós precisamos para depois contextualizar na nossa produção, portanto, saber quando é que a máquina parou, quando é que está a produzir, portanto, alocar aqui os tempos de produção, todas essas informações em tempo real, para vos permitir, efetivamente, terem acesso aos dados, conseguirem fazer análise e conseguirem agir de uma forma eficaz. Para fazer estas análises, então, nós podemos utilizar dashboards customizados na plataforma, podemos ter relatórios também personalizados, que podem ser diários, mensais, mas temos então aqui também a possibilidade de utilizar esta funcionalidade nova, que vai aqui muito que usar a inteligência artificial, portanto vocês conseguem rapidamente fazer uma pergunta ao nosso agente AI e ele vai-vos responder de uma forma rápida, com a informação que vocês precisam, e portanto na altura até vocês vão ver de seguida o exemplo que o Miguel dá de utilizar efetivamente o agente numa reunião para uma resposta rápida a uma questão relativa aos dados da produção. Portanto, o nosso objetivo é então ligarmos às máquinas e conseguirmos ter aqui todas as análises de uma forma rápida e inteligente. Portanto, neste sentido, e vamos então começar aqui a dar aqui o moto a este webinar e a pedir então aqui ao Marco, o nosso CEO, que nos explicasse aqui um bocadinho de onde é que surge esta ideia, que contextualiza aqui um bocadinho este início da inteligência artificial e desta funcionalidade nova que temos vindo a trabalhar. Ótimo, muito obrigado, Catarina. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Nós, a ProGrow, já tem alguns anos, já estamos a trabalhar na indústria há sensivelmente 12 anos e as nossas primeiras pegadas que demos neste mundo foi muito ao encontro de ajudar as áreas industriais a conseguirem reduzir o número e a quantidade de papel que tinham nas fábricas. Facilmente percebemos que uma das grandes dores era a aquisição da informação dos equipamentos e exatamente pela razão que a Catarina falou,
entramos num parque industrial que tem desde vários processos diferentes, equipamentos com maturidade muito diferente. Podemos ter desde as máquinas mais modernas de CNCs, como podemos ter uma simples máquina para fazer furos, uma chapa, e que, no entanto, tem um impacto muito grande na cadeia de produção. Por isso, não podíamos começar a filtrar por equipamentos novos ou modernos, não podíamos filtrar por tipos de processo, e também tínhamos esta ambição de sermos agnósticos à indústria, ou seja, nós trabalhamos com qualquer tipo de indústria. Então, o desafio foi, eu tenho que conseguir ligar-me a uma máquina, que é a grande dor que as fábricas estão a sentir, que precisam da informação em tempo real para entenderem o que se passa. Nós começamos a ver facilmente que muitas das fábricas, e para vocês terem uma noção, a média de uma pequena e uma média indústria anda numa eficiência de cerca de 40%. Isso significa que a produtividade é de 40% desta unidade fabril, o que no limite nós podemos argumentar que temos mais do dobro da capacidade instalada do que precisamos. Naturalmente precisamos sempre ter flexibilidade na nossa produção, temos picos de produção, temos dificuldades que temos que ultrapassar. É um bocado utópico estarmos a 100%, mas certamente temos um grande espaço para melhorar nos 40%. Então, esta parte, temos de informação em tempo real, permite-nos reagir rapidamente, permite atuarmos sobre os nossos problemas de uma forma muito rápida, mas temos a dificuldade de conseguir ter acesso à informação. E foi exatamente aqui que nós dedicamos grande parte da nossa energia. Eu não sei qual é que é o equipamento que eu vou encontrar do outro lado, mas tenho que garantir que vou conseguir ligar a ele. E a partir daí nós trabalhamos num processo que começou demorávamos um mês a conseguir ter um equipamento online, tínhamos que o estudar, tínhamos parceiros que nos ajudavam a entender como é que recolhíamos esta informação. Tínhamos também um custo de hardware facilmente acima dos 2.000 euros por equipamento, e tínhamos um custo de instalação, tanto do nosso lado como dos nossos parceiros, relativamente elevado, que facilmente ultrapassava mais outros 2.000 euros só por uma máquina. Este não era um modelo que nós queríamos ter, porque transformou-se num modelo muito premium, dedicado a projetos de digitalização com foco, se calhar apenas algumas empresas poderiam ter acesso, e nós queríamos precisamente o contrário, queríamos democratizar acesso a esta informação, queríamos democratizar este apoio à produtividade. Para nós, os resultados eram muito claros da mais-valia que traziam. Então, estivemos a trabalhar nisto e conseguimos reduzir o esforço de instalação de um mês para menos de 2 horas. Nós, neste momento, entramos numa unidade industrial sem conhecer o equipamento e em menos de 2 horas temos o equipamento online. Não temos qualquer FII de implementação. A instalação pode ser feita por nós ou pela própria equipa. É tão fácil que a própria equipa interna de manutenção consegue fazê-lo, então aí também se reduz o esforço e o custo de instalação, e o hardware necessário neste momento, dependendo se queremos ter um tablet ou não, mas pode variar entre 150 a 50 euros de investimento que é feito por cada equipamento. Ou seja, reduzimos tudo numa ordem de magnitude mais 10 vezes, a 20 vezes, e sentimos que a próxima parte foi, então a partir de agora que temos esta redução grande e continuamos sempre a otimizar este processo, não o deixamos de fazer, mas continuamos a partir daí a nossa guerra era, nós queremos que esta informação seja muito simples de analisar, queremos que esta informação esteja disponível quando é necessário e começamos a trabalhar nesta lógica de, por exemplo, um sistema de alarmística, em que uma máquina para e nós notificamos que a máquina parou ao operador ou ao supervisor, passado algum tempo vamos escalar esse problema ao próximo nível hierárquico, que pode ser o supervisor, ou pode ser o gestor, ou pode ser mesmo o responsável da fábrica, e este sistema de alerta reduz muito o tempo em que um problema surge e até que a ação corretiva é feita, e levamos isso também, por exemplo, a indicadores, como por exemplo podemos ter uma máquina que está a rejeitar mais do que o normal e nós alertamos, temos esse que nós chamamos de triggers, ou eventos que espoletam um alarme e podem ser da qualidade, das velocidades de produção, da performance, etc.
Isto permite, em vez de chegarmos ao final da semana e entendermos que estamos com os desvios de produtividade versus o nosso planeamento, reagimos logo na altura. Existe uma transparência muito grande para a unidade industrial como um todo. Isto, naturalmente, se estamos em movimento, aqui uma versão mobile era muito necessária, então investimos nesta versão mobile que nos permite ver qualquer equipamento e, a partir daí, fazer uma análise rápida ao que está a acontecer naquele equipamento. Também toda esta lógica alarmística e de notificações também pode ser gerida pelo telemóvel e é gerida com base na informação que pretendemos receber, naturalmente. Ou seja, se eu trabalho numa secção ou numa área, não preciso ter a informação da fábrica inteira. Se eu for um supervisor ou um gestor, quero ter essa visibilidade maior. Então, a partir daí, tudo estava já bastante bem, tínhamos informação rapidamente disponível, tínhamos informação apresentável de uma maneira que nós conseguíssemos facilmente perceber, e o próximo desafio fomos muito desafiados pelos nossos clientes. Neste momento já temos mais de 100 clientes, temos mais de 1000 equipamentos online, temos desde pequenas empresas, empresas com uma maior dificuldade, uma maior dimensão, temos empresas em que têm um processo de produção muito entre a chouriço, entre a porquiçá e chouriço, a que temos outras que têm uma complexidade bastante grande, com uma rastreabilidade enorme dos processos, mas havia aqui uma vontade comum de eu quero que o ProGrow me ajude a entender o que é que está acontecendo na fábrica. Eu só não quero a informação disponível, eu quero as conclusões do que está a acontecer. Quero que esse trabalho seja feito pelo ProGrow, que analisa a fábrica, analisa o que está a acontecer e que me diga onde é que eu tenho que atuar, o que é que eu tenho que fazer. Isto casou perfeitamente bem com já as iniciativas de inteligência artificial que tínhamos em curso. Tínhamos já diferentes iniciativas em curso, desde conseguirmos rapidamente entender os sinais de uma máquina, os sinais elétricos de uma máquina, tínhamos desde uma lógica mais de câmaras, entender o que é que se acontecia numa linha de produção, e este aqui foi simplesmente o próximo passo que nós trouxemos, de conseguirmos rapidamente pôr o ProGrow tanto numa ótica que nós conhecemos agora muito dos chatbots que temos disponíveis, como o ChatGPT, como o Gemini, Anthropic, etc., em que conseguimos, mudamos a forma como pesquisávamos os dados. Agora nós conseguimos simplesmente fazer questões e o ProGrow responde, ou seja, temos quase uma sensação que estamos a falar com as máquinas ou com as fábricas, e de uma forma muito simples, através de mensagens, muda completamente. Temos que andar atrás de vários relatórios, KPIs, fazer análises. Agora podemos perguntar o que é que se passou hoje comparativamente a ontem na linha número 3, com o meu colaborador, o Manel e o Vítor, o que é que está a acontecer relativamente à produtividade anterior, compara-me top 5 de causas de paragem, temos vindo a reduzir os top 5 ou não, ou seja, é muito mais natural a forma como fazemos estas pesquisas. É exatamente como estamos a falar com um colega de trabalho, mas que antigamente tinha que desesperar e vou ter que analisar isso e depois volto com essa informação. Mas vamos para além disso e temos vários processos a ocorrerem chamamos o background da aplicação, e que estão sempre a fazer diferentes tipos de análise, em que depois nós podemos proativamente alertar e dizer, olha, reparamos que a tendência do turno da noite no processo A, B ou C tem vindo a perder 20% a 30% de performance, os problemas da qualidade na secção A, no turno da manhã, estão superiores ao da B, e vamos fazer estas análises todas para, no fundo, apenas deixar os temas maiores do lado das equipas operacionais e reduzir um bocadinho o ruído de que tudo é necessário e temos que fazer tudo ao mesmo tempo. E isto tem vindo a apoiar imensas tomadas de decisões, e mais do que as tomadas de decisões é onde é que eu devo agir e quando. E pronto, dentro disto nós temos aqui diferentes funcionalidades que hoje vos queremos demonstrar. Temos aqui o Rui, que no fundo gera toda o nosso mapa de produto, as iniciativas que estamos a lançar, e acho que melhor que ninguém o Rui pode-vos apresentar aqui com maior detalhe um pouco do que estive a falar destas novidades. Se entretanto tiver alguma questão, por favor, vão também me mandando aqui no nosso chat interno, podem sempre colocar qualquer questão que queiram, ou então simplesmente levantar a mão e falarem. Muito importante é também, do nosso lado, temos a app disponível. Se vocês já são nossos clientes, basta fazerem um scan deste QR Code e vão automaticamente para a vossa área de trabalho.
Se não forem, vamos ter aqui um processo de um fluxo de contacto, iremos entrar também em contacto convosco e fazer uma demonstração ou explicar melhor como é que ProGrow pode ser útil na vossa área deportiva. E pronto, agradeço qualquer questão que tenham, por favor coloquem e muito obrigado uma vez mais por estarem cá hoje. Olá, o Marco, como já disse, o meu nome é Rui, para quem ainda não me conhece, para quem conhece também é Rui. Pediram-me aqui para fazer uma pequena apresentação da nova app e das coisas que nós estamos a fazer, não só do que está hoje em produção, mas do que estamos a pensar daqui para a frente. Este processo começou porque nós começámos a desenvolver valor, a pensar um bocadinho mais no cliente e não tanto no processo em si, como é o purismo do Lean. Então nós começamos a falar com muitos clientes, fizemos algumas entrevistas, provavelmente alguns de vocês estão cá hoje. Com quem ainda não falámos, se tiverem interesse, aproveitem e entrem em contacto. Nós gostamos muito de saber os vossos casos de uso e como é que vos podemos ajudar no futuro. Mas destas conversas nós identificamos basicamente três necessidades que vocês tinham. Então nós começámos a ajudar e a tentar mudar isso. Uma das necessidades foi a mobilidade. A mobilidade, o que é que eu quero dizer com isto? É que já estamos em 2026, não estamos em 2016, e uma app móvel, uma app no telemóvel hoje em dia é banal, não é? Então, claramente, era algo que nós precisávamos ter. Obrigar o cliente a estar preso a um computador ou a uma plataforma não era claramente útil, porque não é o nosso caso de usos, não só. Então, nós começamos por desenvolver esta app móvel. Depois também tivemos a acessibilidade, o Marco já explicou um bocadinho, ou seja, há vários perfis dentro de uma fábrica, não é? Há o perfil da pessoa mais analista que gosta de ver os gráficos, analisar, tirar as dúvidas, ir atrás do problema e da solução, claro. Mas também há o outro caso, há a pessoa em que só quer saber o dado porque vai entrar numa reunião, só quer fazer uma pequena pergunta porque quer saber na hora como é que está determinado o KPI ou determinado valor. Então nós também tentamos melhorar imenso, casar essa necessidade de acessibilidade com o AI para vos melhor dar essa informação. E por fim, um bocadinho da automação. Há processos internos em todas as fábricas, não só fábricas, mas também em todas as empresas, não é? Nós temos isso dentro do ProGrow, temos processos internos que fazemos regularmente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, já há sempre aquela reuniãozinha a preparar, e para preparar eu tenho que analisar determinados KPIs, fazer a análise todas as semanas, a mesma análise, é chato e é uma perda de tempo, quando hoje em dia podemos automatizá-la e ir buscar só o sumo. E essa foi outra área que tentamos ajudar. Eu vou agora tentar vos mostrar aqui um bocadinho, dentro destas três necessidades, como é que nós combatemos isso. Eu estou só a tentar entrar com o meu telemóvel para vos mostrar a app. Ok, penso que estou a partilhar. Exatamente, estou. A visão supervisor. A visão supervisor nasceu na ótica da mobilidade e um bocadinho da acessibilidade. Ou seja, nós estivemos a falar com muitos de vocês e nasceu em conjunto. Esta página é bonita porque foi mesmo foi uma feature que foi desenvolvida em conjunto com os nossos clientes. Nós ouvimos muito feedback, eles deram-nos até quase que nos disseram como é que imaginavam que viam isto no telemóvel deles e nós conseguimos desenhar isto. O objetivo é muito simples, eu nem sempre estou no chão de fábrica, eu nem sempre estou sequer na fábrica e às vezes eu tenho dúvidas. Eu quero saber qual é o estado em geral da minha produção. Então nós desenhamos esta página em que nós conseguimos ver todas as máquinas que temos, o estado delas, se está parada, porque é que está parada e ainda o que é que ela está a produzir e quem é o colaborador que lá está. Isto é o que eu quero ver de maneira rápida. Obviamente que depois eu posso querer saber mais e vou atrás dessa informação. Mas no essencial, quando eu abro, é isto que eu quero saber. Nós ainda adicionamos aqui um pequeno cartãozinho do diagnóstico. Este diagnósticozinho não é nada mais, nada menos do que eu olhar e saber se a coisa está a correr bem ou está a correr mal. Neste turno, como é que a coisa está a correr? Não é, isto é importante referir, nós não usamos valores médios, não é? Os valores médios são errados. Basta uma máquina ter uma avaria grande que ia estragar a média toda. O que nós fazemos é consideramos todas as máquinas como uma só e calculamos as métricas sobre isso, como se fossem só uma máquina, todas juntas, que é um valor muito mais real. E a ideia aqui é uma espécie de métrica para o Grow, e eu olho para aqui e sei se a coisa está a correr bem ou está a correr mal. Obviamente que eu posso abrir máquina a máquina e investigar um bocadinho mais. Mas a ideia aqui é essa, eu olho para esta página e eu sei como é que a coisa está a correr. Literalmente,
como o Marco gosta muito de vender isto, eu tenho isto no meu bolso. Um bocadinho mais a nível de análise. Esta parte aqui estamos também a evoluir muito convosco. Nós temos aqui uma análise OEE, mas a ideia futura, e abrindo aqui um bocadinho a porta, é isto ir evoluindo para algo que seja útil mais útil para vocês, embora eu acho pessoalmente que isto já é bastante útil. Mas o que é que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver uma análise top-down do OEE. A maior parte do problema e da experiência que nós temos com os nossos clientes é que o problema do OEE está na disponibilidade. A performance e a qualidade são muito importantes, mas o real problema é a disponibilidade. Então nós focamos um bocadinho este dashboard na disponibilidade. Eu consigo ver o OE, as suas componentes e depois vamos analisar o tempo onde eu estou a usar. O tempo da minha fábrica, onde é que está a ser usado. Há o tempo de produção, onde as minhas paragens são planeadas e o que é que está a acontecer às minhas paragens não planeadas. E agora sim, as paragens planeadas, que são onde eu consigo atuar rápido, eu posso querer fazer uma análise de paragens planeadas, eu posso querer fazer uma análise de onde é que eu estou a produzir, mas onde eu consigo realmente atuar de maneira rápida é as paragens não planeadas, é perceber porque é que aconteceram e o que é que eu tenho que fazer para não voltar a acontecer. E aí sim, eu consigo então saber quais são as paragens planeadas não planeadas que tive, o seu tipo e o seu motivo. E isto é a análise que nós permitimos de uma maneira rápida. Ou seja, vocês podem querer outras análises aqui, nós queremos adicionar essas análises, mas só com esta já dá para tirar muito sumo e atuar rápido. Este foi o nosso mantra para desenhar isto. Temos aqui uma pergunta, Rui. Sim. Podes abrir, mas, por favor. Sim, eu tenho aqui, mas se vocês concordarem, Rui, podias terminar a apresentar esta parte e depois íamos aqui às perguntas e eu posso vos ajudar. Pode ser? Ok, pode ser. É que assim eu também não estou a controlar a ordem e agradeço a ajuda. Pronto, e aqui eu consigo então saber alguns valores. Qual é aqui outro ganho que nós damos? E agora na acessibilidade. Era aquele caso que eu estava a explicar de eu quero saber um valor em específico. Mas eu não quero ir à plataforma. Eu não quero analisar 3 gráficos para saber onde é que está uma paragem não planeada ou quantas paragens eu tenho por justificar, que ainda é um caso ainda mais grave, não é? Então, aí a ideia é, eu posso perguntar ao meu chat. Eu vou parar agora de partilhar a aplicação e vou partilhar a parte da web, por ser mais fácil de partilhar e não estar aqui no telemóvel, e por outro motivo, que é, no último webinar, foi-nos pedido muito que o parte web viesse à vida, ou seja, era muito giro estar no telemóvel, mas às vezes não é útil, não é intuitivo eu estar a fazer perguntas. Então nós pediram-nos a parte web, nós estamos mesmo a tentar desenvolver isto com o feedback dos nossos clientes, portanto nós desenvolvemos a parte web. E aqui eu tenho alguns exemplos para vos mostrar de perguntas que possamos ir fazer, de dados que possamos ir buscar. Este foi o exemplo que eu fui buscar das paragens por justificar. E eu gosto muito de começar pelas paragens por justificar, porque se as paragens não estiverem justificadas, todos os capas de país daí para a frente são dúbios, não é? Porque são baseados em respostas não realistas. Então, eu gosto muito de atacar que se tenho paragens por justificar é um problema. Então, quantas paragens é que eu tenho por justificar? Nós analisamos e de ontem, este exemplo foi feito ontem, né? Eu tinha 4 paragens por justificar. Então eu quis saber, então em que máquinas é que eu tenho isso? A nossa AI foi atrás dos dados e respondeu-me, foi a máquina 1 e a máquina 2. Depois eu posso ir ainda mais fundo e saber quem são os responsáveis que não me estão a justificar as máquinas. E, pronto, e aí ela faz outra vez a análise, diz-me o colaborador 1 e 2 não me estão a responder à justificação das paragens como devia. Isto é um tipo de perguntas que podemos fazer. Obviamente que eu posso chegar aqui e fazer outro tipo de análise. Posso perguntar quais são as 3 piores máquinas, qual é o OE, quais são o meu top 5 de paragens que eu tenho não planeadas. Agora aqui abre-se um bocadinho ao uso de cada um. Isto é um dos casos de uso que nós estamos a permitir fazer para a acessibilidade. Outro caso de uso é que nós estamos a tentar ajudar-vos cada vez mais a fazer as análises, não substituir as vossas análises, mas a nossa sugestão de análise. E eu gosto muito da disponibilidade e vou-vos mostrar um bocadinho o nosso relatório. Nós criamos uns relatórios próprios e a ideia é criarmos ainda algum mais, em que fazem a análise por vocês, relatórios completos. Eu queria só mostrar a sua configuração e depois vou mostrar um exemplo de um relatório em si e como é que isto pode ser útil. Aqui é importante definir o período de análise.
porque isto pode ser um relatório que eu gero todos os dias e quero o último dia, mas pode ser um relatório que eu gero todos os dias, mas quero os últimos 5. Eu vou sempre tirando um e adicionando o outro. Ou, por exemplo, é um relatório que, em vez de ser diário, é um relatório semanal e eu quero os últimos 7 dias, quero os dados da semana toda. Pronto, nós permitimos este nível de configuração, depois também é só indicar a que horas é que eu quero que o relatório seja gerado e, obviamente, ser notificado por isso. Em termos de exemplo, o que é que eu gosto muito deste relatório? Ele é maçudo, mas ao mesmo tempo intuitivo. Eu consigo, ao fim do relatório, saber onde é que está o meu problema na disponibilidade. É um relatório que analisa top-down, começa pela análise da fábrica, onde eu comparo o tempo planeado com o tempo não planeado. Ou seja, a nível de fábrica eu já sei da minha disponibilidade onde é que eu estou a gastar o tempo, de paragens, obviamente, quando está a produzir, está a correr bem. Faço então a seguir uma análise por turno, onde é que está o problema no turno 1, ou no turno 2, ou no turno 3, eu consigo saber uma análise por turno, e depois qual é o meu top de causas não planeadas. Nós insistimos muito nas não planeadas porque são as, entre aspas, mais fáceis de resolver. As outras eu já estava a planear parar. Em seguida, isto é uma análise à fábrica, mas a seguir, ok, eu vou resolver que máquina, onde é que isto me está a acontecer. Então nós fazemos uma análise, já sabemos qual é o problema, já sabemos que a falta de material é um problema enorme, neste exemplo, então eu vou analisar máquina a máquina. Das máquinas que eu tenho integradas com o ProGrow, onde é que está esse problema? Onde é que está onde é que eles estão a gastar o tempo? Pronto, então eu faço uma análise máquina a máquina do seu tempo e quais é o seu top de paragens. Podemos ver claramente que a falta de material foi na máquina 1. Em seguida, e para os nossos clientes que fazem esta análise mais minuciosa ao colaborador, podemos saber se há algum padrão de algum colaborador que tem um tipo de paragem mais comum ou não. Ou o contrário, se há algum colaborador que justifica regularmente as paragens todas. Também nos fazemos essa análise. No fim, a nossa inteligência artificial sugere algumas alterações. Nomeadamente, a falta de material, é o exemplo que nós estamos a dar aqui, é a causa principal. E se eu não tivesse tempo de ler, o relatório estava aqui para cima e quisesse só começar a ler pelas conclusões, eu já iria saber o seu motivo. Isto é um dos relatórios que eu tenho um viés, porque estou muito envolvido nesse desenvolvimento, mas gosto bastante dele. A parte da automatização seria então a parte final e está um bocadinho casada com esta ideia dos relatórios. Qual é então aqui a ideia? Aqui a ideia é a análise que fazemos regularmente, provavelmente no vosso caso com KPIs relacionados com as máquinas, no nosso são coisas mais chatas, e eu quero automatizá-las, eu não quero fazer essa análise todos os dias, eu quero que a análise me apareça feita porque eu quero entrar na reunião, só quero ler o KPI e ir para a reunião com o KPI feito. Eu trouxe um exemplo muito simples, foi um OE semanal por turno, ou seja, eu quero ao final da semana ver qual foi o OE de cada turno. E então simplesmente pedi, nos últimos 5 dias, porque é um relatório gerado à sexta-feira, eu quero ver em formato de tabela, com as colunas OE, disponibilidade, performance e qualidade, e que cada linha seja um turno. Pronto. Isto é hipoteticamente, claro, é um relatório que é gerado semanalmente, eu quero que seja entregue à sexta-feira, podia escolher outros dias, e quero que tenha os últimos 5 dias, porque eu introduzi aqui. E pronto, quero ser alertado sobre isso. Um dos exemplos, eu trouxe aqui um exemplo. Pronto, o exemplo que tem aqui, lá está, isto foi o pedido que eu fiz. E o exemplo que tem aqui é, então ele responde-me o OE daquela semana por turno. Qual é o turno da 2, neste caso o turno 2 e o turno 1, o OE, disponibilidade, performance e qualidade. Obviamente que eu agora poderia ter continuado a conversa a saber porque é que a disponibilidade foi tão baixa. É um dos exemplos que trazemos aqui. Pronto, isto, de maneira geral, cobre as necessidades, cobre a base das necessidades que nós descobrimos. Obviamente que agora queremos continuar a crescer. E pronto, era isto que eu tinha para vos mostrar. E podemos começar agora as perguntas. Rui, obrigada pela apresentação. Vamos então aqui, temos 2 perguntinhas já, entretanto vamos aproveitar aqui estes minutinhos para quem quiser aqui, tiver aqui mais alguma dúvida, pode também escrever aqui a pergunta no chat. Então temos aqui uma primeira pergunta do Francisco Santos que pergunta: a app é customizável por cliente ou é uma questão de one size fits all? Rui, se calhar, pronto, acho que faz sentido se eu estou aqui a responder, que no fundo percebeu se a app é aqui customizável pelo cliente. Sim, a app não é independente da plataforma que vocês já usam, não é? Ou seja, o que nós temos lá é, na plataforma nós conseguimos
customizar os vossos KPIs às necessidades que têm, às análises que querem. Simplesmente a app vai ler os KPIs, vai interpretá-los e vai informar-vos da parte que vos interessa. Ou seja, a parte customizável está na plataforma, a app simplesmente é uma maneira acessível de ir buscar os dados. Portanto, a customização não é perdida neste momento. Sim, e o cliente consegue criar os próprios relatórios, customizar por si próprio esses relatórios inteligentes, conforme estavas a mostrar. Temos aqui os nossos pré-definidos, não é? Já disponíveis, mas o cliente pode efetivamente criar os seus próprios relatórios. O Miguel pergunta, é possível a integração do microfone para fazer as questões no chat? Isto é um capricho, mas é muito prático. Rui, força! É claramente um capricho, sim. Mas quando eu pergunto se é possível, tudo é possível, não é? Simplesmente essa é uma questão de uma prioridade nossa. Pronto, peço desculpa por prometer. Em primeiro lugar, pronto, bom dia. É um capricho, mas é super prático. E vocês, de certeza, que usam chat GPT e chat GPTs e outro tipo de inteligências artificiais. E com certeza que vocês também devem de usar muito. Eu falo isto porque eu utilizo a toda a hora e não me dá jeito nenhum. Não dá jeito, obviamente você pode escrever e ninguém morre por perder 10 minutos a escrever. Mas é super prático estar ali a ter uma conversa e estar a ter o desenvolvimento do tema, a estar a fazer as perguntas verbalmente, porque é muito mais prático. E isto é assim, se for de facto uma coisa fácil de integrar, eu falo por mim e acredito que os outros utilizadores que também façam uso da app também devem pensar da mesma forma. É muito mais fácil de trabalhar e muito mais prático do que estar aqui a escrever e fazer as perguntas. Se puder perguntar logo, é muito melhor. Isto, obviamente, se for uma coisa fácil de integrar. Impossível, Miguel, não é? as pessoas que nos estás a criar aqui internamente. Eu literalmente já estou a receber mensagens sobre isto. Miguel, é um tema sem dúvida que nós temos do nosso lado aqui. Eu acho que o grande desafio aqui do Rui é sempre ver as prioridades, ou seja, o custo-benefício, como é que conseguimos fazer. Está no nosso radar, já fomos também desafiados por outras empresas, um desafio muito interessante que nós gostamos, é nas próprias reuniões diárias, ter o ProGrow lá como membro da reunião diária. Ou seja, poder interagir com ele durante a reunião, perguntar alguma coisa que seja interessante durante a reunião. Muitas vezes estamos a ver aqueles problemas, de olha, mas isto é um problema recorrente, e as pessoas às vezes tentam, não têm a resposta logo na ponta da língua, e o ProGrow estar logo lá na reunião e perguntar: ProGrow, isto é um problema de reunião, um problema recorrente que acontece ou não, quantas vezes é que aconteceu, porque é que está a acontecer, e ajuda logo a tomar a decisão ali. Por isso, claramente que tendo esta visão de assistente que nós estamos a criar, este supervisor que é um agente ao mesmo tempo, e isso aqui casa perfeitamente a ajudar que essa comunicação aconteça. Nem mais, eu digo isto porque eu literalmente antes de vir aqui para este webinar, eu acabei de sair da minha reunião de direção semanal. E eu já começo a utilizar, tanto que eu abro a reunião e eu abro sempre uma página para o chat para poder... assim que eu começo a falar, eu começo logo a se bombardear com questões, né? Já estou aqui à direita. E é muito mais prático, só mesmo para mim, ter literalmente aquele vai ser o meu assistente ali sentado ao meu lado e eu poder estar a perguntar as coisas que me estão a perguntar. Eu estou ali na reunião, estou com a minha administração, então o que é que se passou? Então aquela máquina, aquela paragem, o que é que foi? Não sei o quê. E eu tenho que estar aqui a escrever, a perguntar, não sei o quê. E eles estão ali à minha frente, tipo, 20 pessoas ali à minha frente a olhar para mim e eu estou ali, tipo, um bocado, ok, tenho que ter a resposta na ponta da língua e o objetivo acaba por ser este, é ter isto aqui ao meu lado e dar uma resposta que eu preciso. E ter, ou seja, a questão de fazer a pergunta do trabalho é muito prática essa questão. Miguel, muito obrigado. Aqui, ainda bem que estamos todos aqui, também temos o nosso CTO aqui que está a gostar muito de ouvir isto, certamente, por isso temos aqui todos. Exatamente. Pronto, mas é assim, é com estes inputs também que nós temos vindo a crescer, portanto acredito que esta seja só mais uma situação, por isso obrigada, Miguel. Pronto, temos aqui mais uma pergunta aqui da Raquel, que pergunta, isto só funciona com máquinas? Era possível fazer análises em termos de linhas produtivas? Eu posso responder a esta, claro que sim. Nós ligamos-nos às máquinas, mas as máquinas podem compor aqui uma linha produtiva e efetivamente é possível fazer análise à máquina, à linha, ao posto, portanto vai aqui depender um bocadinho da operação do cliente, portanto da logística, tudo isso. Tenho aqui uma mãozinha levantada, Francisco.
Olá, boa tarde, bom dia, ainda não é boa tarde. Bom dia. Desde já, parabéns pela plataforma, está muito bem. Uma pergunta que eu tenho é, a plataforma neste momento tem memória, no sentido de ela consegue aprender sobre os dados do dia-a-dia da empresa, porque, ou seja, o que nós vimos aqui dos exemplos das perguntas são exemplos de informação imediata ou passada. Daria para esta inteligência artificial aprender e começar a prever e não só relatar? Eu posso responder a isso. Estamos a trabalhar sobre isso. Nós começamos a ideia é ir crescendo, não é? Ou seja, nós começamos pelo mais básico, que é relatar o que está hoje e o que é que aconteceu ontem, mas estamos a trabalhar nisso para a frente, que é detectar padrões, tentar perceber dentro de uma secção, por exemplo, de prensas, reparar que uma máquina que é exatamente igual às outras, mas tem um tempo de ciclo muito maior. Nós estamos a trabalhar na detecção de tentar detectar esses padrões e mandar essas informações a quem assim o pede. Ok, obrigado. Raquel, se calhar levantou a mãozinha, não sei se não ficou esclarecida com a questão. Não estamos a ouvi-la, Raquel. Agora... Pois não estamos, Raquel, realmente não estamos. Mas... Eu se calhar aproveito só para complementar aqui a questão do Francisco. Francisco, neste momento, o crescimento do produto passa pelo ponto que tocou. Ou seja, nós estamos a posicionar, existem os MES, que é os Manufacturing Execution Systems, e nós estamos a posicionar como um MSA, que é um termo novo e que vai ficar muito conhecido, que é o Manufacturing Supervision Agent. Ou seja, nós queremos ter exatamente este agente de supervisão dentro da produção. E aí este posicionamento nós estamos para a frente. Já começamos desde ter informação disponível, KPIs, estamos a ter estas análises que nos permitem de uma forma muito mais natural nas reuniões, ter mais aqui um companheiro ao nosso lado, até depois queremos que ele dê o salto e seja ele a analisar por nós, e já temos vários casos desses, em que temos análise de tendências, e guardar esse histórico, não só o histórico do que nós pesquisamos, mas também o histórico do que as pessoas mais pesquisam. Ou seja, também ter aquela lógica de eu sei que esta linha é algo importante, então eu vou estar mais atento a isto do que a outra área, com base no que as pessoas também estão à procura, porque naturalmente isso vai ser um indicador de que é importante. Não descurar as outras, naturalmente, mas também ter essa atenção. Então este agente de supervisão é o grande foco do nosso lado no crescimento da nossa solução. Entretanto, Raquel, não sei se já conseguiu, depois fala connosco, portanto, ok. Sim, era o que eu ia dizer à Raquel, não se preocupe, depois da reunião nós entramos em contato consigo, o meu colega Carlos liga consigo ou manda-lhe um e-mail e falamos melhor, pode ser? Pronto, olhem, eu vou acelerar aqui um bocadinho, que nós estamos a ficar sem tempo, ainda temos aqui algumas coisinhas para ver. Portanto, há bocadinho o Marco estava efetivamente a dar aqui este contexto de nós nos conseguirmos ligar aqui, sermos aqui um bocadinho agnósticos ao tipo de máquina, ao tipo de indústria, que até vai aqui um bocadinho de encontro com a pergunta que a Raquel fez, se nos conseguimos ligar em linhas produtivas também. E portanto aqui realmente nós temos aqui já bastante experiência em várias indústrias, vários processos, vários tipos de máquinas, sendo que efetivamente o Miguel entretanto também já falou aqui neste webinar. Nós queremos aqui apresentar rapidamente este caso de sucesso da prensa ao metal, que pronto, é um caso que realmente nós nos orgulhamos bastante, que conseguiram aqui resultados rápidos em muito pouco tempo, e que lá está, foi aqui um dos nossos clientes impulsionadores do AI, que realmente começou, que acreditou logo à partida e começou a utilizar logo muito aqui esta questão do agente AI, e que até ficou bastante agora quando falou. Vou só colocar aqui um shortzinho do último webinar, só para ouvirem o que o Miguel disse na altura, e até é engraçado porque conseguimos ver o que ele disse na altura e para comparar que efetivamente ele agora continua a usar e está a usar cada vez mais. Portanto, vou dar um exemplo, eu acabei de ir de uma reunião de direção, onde estava com o meu administrador, e pronto, eu basicamente mostrei como é que correu a nossa sexta-feira, dia 13 de março.
E nós temos a integração, como vocês já têm também, o chat, o ProGrow AI, e eu fui ao chat e basicamente perguntei como é que correu, diz-me todas as paragens de dia 13 de março, sexta-feira, de todos os turnos. E ele disse-me todas as paragens. Ok, a que teve mais impacto foi paragens não justificadas. Ok, diz-me quais é que foram as máquinas que tiveram estas paragens. Ok, pronto. Esta máquina aqui é que tem mais paragens não justificadas. Ok, quem é que foi o colaborador que não justificou as paragens? Fui ter com o colaborador, estás aqui a ver, tu estiveste no dia 13 na máquina e tu não justificaste patavina do que é que aconteceu na máquina. Ele depois lá me explicou, pá, chefe, é verdade, pá, foi a primeira vez que eu estava na máquina, andava aqui aflito, não lhe consegui justificar isso, não sei o quê, mas para a próxima já vou justificar. E eu fiz isto ali em 2 minutos eu cheguei à informação, basicamente. Aonde eu, para chegar a essa informação de antes, tinha que ir à ordem de produção que ainda estava aqui no molho de folhas de 100 kg, e lá tinha que... Aliás, nem conseguia chegar lá, porque como era uma paragem não justificada, Exatamente. Eles só registram as justificadas nas ordens de produção, só quando aquela informação estivesse inserida no Excel é que eu ia ver que estava ali aquele peso naquele lote de produção que não foi justificado. Ou seja, só para aí daqui a 2 semanas é que eu ia conseguir saber aquela informação. Como é que foi aqui a receptividade por parte dos colaboradores a começar a fazer estes registros? Foi fácil? Se sentiram aqui alguma dificuldade? Se foi preciso muito trabalho do vosso lado? Como é que foi aqui a experiência? Não, em termos de trabalho, não houve muito trabalho. Porque o que é que acontece? Eles não vieram ter mais trabalho. Porque o que eles estão a fazer, eles faziam no papel. Paravam a máquina para irem à ordem de produção e fazer o preenchimento destas paragens, enquanto ainda, de certa forma, estava fresco na memória. Agora, neste momento, não, porque eles, neste momento, têm literalmente um ecrã 30 centímetros da cabeça deles, onde eles, chega, a máquina para, automaticamente aparece um pop-up. Porquê que a máquina está parada? Tem uma tabela com as paragens, é selecionar a paragem, está feito, não tem mais trabalho nenhum. Paragens que foram definidas por vocês, portanto exatamente, são as paragens que fazem sentido. E depois é tudo, exatamente, é tudo coisas que são padronizadas, a gente padronizamos com as paragens que nós temos cá dentro, e pronto, e acaba por ser isto. Em termos para o colaborador, é mais fácil. Pronto, portanto, eu prometo que não foi combinada a intervenção do Miguel há bocado. Foi mesmo uma coincidência agradável, mas pronto, no fundo isto foi o que o Miguel partilhou na altura quando nós fizemos o webinar, que já estava a utilizar aqui de alguma forma. O webinar não era focado nesta parte do AI, pronto, abordamos efetivamente porque o Miguel já estava a utilizar, e agora ver, não é, o comentário que o Miguel fez há bocado, ou a intervenção que o Miguel fez há bocado, é bom também para nós perceber que efetivamente continua a utilizar, ver cada vez mais valor, e é mesmo isso que nós queremos. Para então só aqui contextualizar um bocadinho sobre o caso de sucesso da Operação Metal. Portanto, aqui estes resultados que eu vou apresentar foram conseguidos em 5 meses, ok? E no fundo, o Miguel conseguiu aqui alocar uma pessoa, portanto, com a eliminação de introdução de manual de dados, conseguiu aqui alocar uma pessoa a outras funções, portanto, conseguiu ganhar aqui um posto, retirar esta pessoa deste posto e alocar a outro local, e conseguiu efetivamente, com esta recolha de dados automática, esta monitorização, este controle diário, conseguiu reduzir aqui 28 minutos de paragens não planeadas por máquina por dia. Ou seja, isto vai representar aqui uma passagem de 4 horas e 19 minutos para 3 horas e 51 minutos de paragens não planeadas, ou seja, foi aqui uma diminuição ainda bastante grande em tão pouco tempo, e isto vai representar aqui que o Miguel conseguiu ganhar 13 dias extra de produção por ano. Portanto, com os mesmos recursos, com as mesmas máquinas, com os mesmos turnos, conseguiu aumentar aqui efetivamente estes 13 dias de produção. E isto, pronto, tem um impacto direto, obviamente, no OIE, portanto ele conseguiu aumentar aqui a sua eficiência produtiva em 2,4 pontos percentuais. Portanto, tudo isto em 5 meses. Claro que isto é fruto do esforço e todo o trabalho que o Miguel tem vindo a desenvolver dele e de toda a equipa, porque são um cliente realmente exemplar, que utiliza muito bem, que cumpre tudo direitinho, que analisa os dados, mas isto para vos mostrar também que se vocês utilizarem as ferramentas que têm, se vocês efetivamente olharem para os dados que têm, conseguem muito rapidamente ver valor na nossa solução, e pronto, e era partilhar aqui convosco realmente, e pronto, e para aproveitar aqui o último webinar, não é? Aproveitar aqui o que o Miguel nos partilhou, e nós partilharmos convosco que realmente foi aqui um caso de sucesso muito bom para nós.
Miguel, não sei se queres dar aqui algum comentário rápido, tem que ser muito rápido, muito rápido. Sim. Isto é assim muito resumidamente, e também para não sei se toda a gente que está aqui já utiliza o ProGrow ou não, se tem intenções de utilizar. De facto, o ProGrow trouxe muito valor acrescentado a empresas como a minha, a indústria, empresas de formação, porque é muito mais fácil, não sei quais é que são os sistemas que as empresas já utilizam, mas nós ainda utilizávamos tudo em si, sistemas muito arcaicos de controle de KPIs, e a ProGrow veio trazer um benefício gigante nesse sentido, na questão de poder quantificar as coisas de uma forma precisa, perceber efetivamente o tempo que as coisas, isto não estar aqui, é uma realidade. Isto é o valor que vocês trouxeram, foi o valor que trouxeram para nós, e é isso que tem que ser enaltecido de alguma forma. É possível para nós hoje, efetivamente, quantificarmos os problemas operacionais, ou seja, este problema, meus senhores, um problema de sensores, está-me a dar estas X de horas de paragem. Esta ferramenta está a ter estes X de horas de paragem. Antigamente tínhamos uma noção, pois é, isto ocupa muito tempo, não sei o quê. Eu agora não, eu sei ao detalhe, ao minuto mesmo, é mesmo assim, ao minuto, o tempo que as coisas levam, e eu consigo quantificar de uma forma muito mais precisa os problemas que eu tenho. E isso é, falo para mim, e para o meu tipo de trabalho, para o meu tipo de indústria, é muito importante. E eu consigo, aqui a nossa administração utiliza muito uma analogia que é a questão de apanhar as laranjas da árvore. E às vezes eu tenho que começar pelas laranjas de baixo e então só depois ir às laranjas de cima. E eu estava a ter muita dificuldade a perceber quais é que eram as minhas laranjas de baixo. Exatamente, e quais é que são aquelas que eram fáceis de trabalhar e que estavam a ocupar muito tempo. E eu agora consigo perceber isso tudo e consigo... Problemas há sempre, há muitos, mas há problemas que temos que os resolver, podemos deixar lá mais para a frente para serem resolvidos. Porque não têm um impacto muito grande, são muito complexos, não têm um impacto muito grande e posso-os deixar mais para a frente. E tem outros que são muito fáceis de resolver, têm um impacto muito grande, são fáceis de resolver e eu tenho que atuar já. E falo por mim, falo por nós tínhamos muita dificuldade em ver isto. Ou seja, pôr as coisas numa fila, não é? Ok, eu tenho que ir por esta ordem de trabalho e atuar desta forma. Porque isto era, cada um dizia que, não, isto não é um problema. Depois o outro dizia, não, isso é um problema muito grave. E depois o outro dizia, não, isso não ocupa assim tanto tempo. E o outro dizia, não, isso ocupa muito tempo. E então, era difícil, muito difícil trabalhar dessa forma. E agora não, eu agora efetivamente tenho aqui algo que me diz, olha, está aqui. Estes problemas são X horas. Querem resolver? Não querem? Portanto, isto agora já deixa de ser. Basicamente, o que a ProGrow trouxe para nós, e só tenho, da minha parte, só tenho a agradecer a vocês e obviamente continuarmos o trabalho que estamos a fazer. Claro que sim. Obrigada, Miguel. Só também deixar aqui a nota que, para saberem aqui um bocadinho mais e conhecerem aqui melhor todo o projeto e para conhecerem também aqui o Miguel, podem assistir ao nosso podcast. A minha colega está aqui a partilhar os links da nossa comunidade aqui no chat, portanto também convido-vos a entrarem, a assistirem. Acho que é sempre, todos os nossos podcasts têm aqui um convidado diferente, temos um específico do Miguel e, portanto, acho que seria interessante para quem está aqui neste webinar conseguir e poder ver esse podcast. Entretanto, e estamos aqui com a ficar sem tempo, mas vou só perguntar ao Francisco se tem aqui alguma dúvida, entretanto. É muito rápido. Aliás, é uma pergunta tanto para vocês como até para o Miguel. No caso daquele número dos 11% abaixo, em termos de máquinas não paradas, achas que vou tratar por tu, mas posso tratar por você? Não, força. Ir mais uma rapidez muito maior em termos de resolver, porque existe esta informação mais facilmente passada, ou em termos de prever que a máquina vai avariar ou vai parar e conseguir antecipar isso? Ou seja, se tivesses de pesar estas duas vertentes, achas que está mais associada à prevenção ou à rapidez da ação, no caso? Rapidez da ação. As pessoas estão mais controladas, as coisas estão muito mais controladas. Como as coisas estão mais controladas, as pessoas não se podem desleixar tanto. Okay? Ou seja, porque sabem que, antigamente a máquina estava parada uma hora, mas a gente sabia se era uma hora, se era 20 minutos, se era 30 minutos. Conseguia, mas era assim, de uma forma muito grande. Hoje não. Hoje as pessoas percebem que efetivamente existe um sistema que controla tudo, passa por tudo
vê tudo, isto não de uma forma degenerativa, ok? O género, olha, agora temos um polícia cá dentro. Mesmo no sentido, ok, está alguém a olhar para isto está a ter impacto e as pessoas têm uma ação muito mais rápida porque sabem que, olha, a máquina está parada por causa de mim. Uma manutenção de ferramentaria. Epá, a máquina está parada por causa de mim. Tem que ir já. Tem que ir já porque aquilo está lá a contar. E depois alguém vai ver que aquilo contou lá no X tempo. E é nesse sentido que, ou seja, há em termos de prevenção, ainda não posso dizer exatamente que não esteja a trazer valor acrescentado nesse sentido, mas isso foi uma questão que o Rui também falou, que foi por causa da questão que tu disseste, que eles estão a trabalhar nesse sentido. Ok? Para já também, para mim como cliente também ainda não traz valor nesse sentido, traz-me na questão do controle, as pessoas sentem-se mais controladas, as pessoas sentem, ou seja, está tudo muito mais controlado, vê-se que há alguém que está a olhar para isto, vê-se, consegue-se mensurar isto de forma muito detalhada, então as pessoas têm sempre mais atenção a, ok, eu tenho que ir porque agora aquilo está parado porque não estou nisso. Okay? Então é neste sentido que acabamos por ganhar tempo. Mas, quando tivermos efetivamente estes desenvolvimentos da previsão ou de aprender com os dados que temos, ainda vai conseguir melhorar mais. Portanto, aqui depois, Francisco, a resposta seria os dois, está bem? Seria as duas coisas, ajudam imenso. Pronto, vou então aqui passar a palavra novamente ao Rui, que vai muito rapidamente, Rui, falar aqui um bocadinho sobre os próximos passos da solução. E pronto, temos aqui uma surpresa para vocês no final, que é aqui um requisito que já nos estão a pedir há algum tempo e que acho que ninguém está a contar. Portanto, Rui, tens aqui 5 minutinhos. Força. Oi, exatamente. Sim, assim está ótimo. Batatice, estava sem microfone. Pronto, a ideia aqui é só mostrar um bocadinho que nós estamos a trabalhar daqui para a frente. São ideias a longo prazo, algumas já estão a ser executadas, outras é um bocadinho em fase embrionária de pensamento, mas é darmos um bocadinho um cheirinho de onde é que nós queremos chegar, onde é que são os próximos passos e onde é que nós idealizamos até onde isto pode ir. A primeira parte é justificar as paragens via mobile, ou seja, qual é aqui, é casar um bocadinho isto com a disponibilidade. Não chega só eu dizer, olha, tens 50 paragens por responder. É tipo, se quiseres, justifica já tu, aí. Pronto, ou se houver algum cliente que não quiser usar tablets, quiser usar a aplicação mobile, também é uma nova oportunidade de poderem justificar paragens. Em acrescento, e já fazendo a análise para trás, é a nossa inteligência artificial sugerir qual é esta paragem, ou seja, detectou algum padrão e sugeriu que esta paragem é por manutenção, porque reparou que todos os meses, mais ou menos ao 7º dia do mês, há uma manutenção. Obviamente que isto é só um exemplo. Mas estamos a trabalhar nisso de a nossa inteligência artificial sugerir a próxima paragem. Catarina, se puderes passar. Opa! Outro passo que estamos a fazer são Smart Insights, ou seja, nós estamos a desenvolver a nossa inteligência artificial de maneira que consiga sugerir coisas que estão, ou seja, prever coisas que estão erradas, desde paragens para justificar, desde padrões, desde turnos que produzem mais, turnos que produzem menos, o caso clássico do turno da noite às vezes produz menos que o turno do dia, e porquê? Bom, nós estamos a trabalhar nestes Smart Insights de maneira a podermos dar um cheirinho do que é que está a acontecer. Obviamente, depois, se quiserem aprofundar, conseguirão sempre aprofundar. Se quiserem um Smart Insight mais numa área, podem pedi-lo. A ideia agora é crescer sobre isso. Pronto. Desculpa, eu pensei que já tinhas terminado. Já, falta só um slide. Pronto, porque eu ia dizer que agora vem a surpresa, então. A próxima área que estamos a pensar crescer e evoluir, embora diga ali planeamento, não é bem o planeamento continua a ser feito nos ERPs, mas é dar visibilidade do sequenciamento das ordens de fabrico nas máquinas. Isto tem 2 ganhos enormes. Nós estamos mesmo temos estado muito em contacto com vários clientes, convidamos quem quer falar connosco que nos contacte, ou que nos responda ao e-mail, nós temos muito interesse em fazer isto, a pensar convosco, a participarem na solução, e temos feito isto muito aqui na parte do planeamento, e o que nós percebemos é que há 2 oportunidades enormes, que é na parte da produção, o operador não introduzir nada, a não ser justificar as paragens. Quanto muito ele diz, acabei esta produção, vou começar a próxima.
E é uma maneira fácil, ou já sabe qual é a próxima e pode ir preparando a próxima. Há um ganho muito grande em ele saber quais são as próximas produções, até porque vocês já têm isso nas vossas fábricas, nós queremos é dar essa visibilidade. E o outro ganho é para quem planeia receber algumas informações de esta OF vai a tempo, não vai a tempo, vai atrasar, não vai atrasar, qual é a previsão em que vai terminar. Se continuar a esta velocidade, eu vou cumprir a data que tenho estipulada, não vou cumprir a data que tenho estipulada. Isto são tudo ideias, isto está em embrionário, mas queremos começar o seu desenvolvimento, queremos trazer para vos ajudar nas vossas fábricas. E pronto. Ok, pronto, é isso mesmo, Rui, obrigada. Entretanto, estamos aqui mesmo a terminar. Deixo aqui mais uma vez o QR Code para quem ainda não descarregou a app, para que eu possa fazer. Ficamos também totalmente disponíveis para, caso tenham aqui mais alguma dúvida, caso queiram aqui uma apresentação com algum mais detalhe, que nos contactem, está bem? Agradecer mais uma vez a presença de todos. Posso deixar aqui aberto aqui mais 2 minutinhos, caso surja alguma questão, mas pronto, nós já passamos aqui o nosso tempo, portanto, naturalmente, entendo que quem quiser e quem precisar de sair esteja à vontade. Do nosso lado, agradecer mais uma vez e até ao próximo. Desculpem, posso fazer mais uma pergunta? Claro que sim, Francisco. Força. A partir de agora isto é... Agora Esta é é uma livre. aberta. Exato. A tocar um bocado na minha última pergunta, ou seja, a questão preventiva que eu estava a falar nem tinha assim tanto a ver com a questão da inteligência artificial, mas mais, por exemplo, na questão do Miguel, ou seja, assumo que pelo nome da empresa, por acaso não conheço, mas assumo que esteja relacionado com prensa de metal. Não, acho que o nome é bastante straightforward. Acho que ou seja, presumo que um dos elementos que se monitorize numa máquina dessas seja a temperatura. Acho eu. Ou seja, o que eu... No plástico, sim, nós fazemos prensagem metálica, nós não fazemos prensagem. Neste caso, fazemos injeção plástica, não temos essa questão a ser controlada. Mas então vamos pegar no exemplo de uma máquina que teria a temperatura como. Vamos pegar no exemplo de uma prensa de plástico. Em que a temperatura é um dado importante. O que eu estou a dizer com prever é, se nós sabemos que a partir de uma certa temperatura o risco da máquina falhar é muito grande, ou seja, isso não precisa de uma inteligência artificial para o monitorizar, às vezes compensa mais deixar uma máquina arrefecer, ou seja, no sentido de nós sabemos que o setup daquela máquina, caso haja uma avaria, é de meia hora, compensa mais deixar a máquina arrefecer 5 minutos do que continuá-la a usar a partir dos 150 graus, porque ela pode falhar. Ou seja, isso já é uma coisa ou seja, é um dado que pode ser analisado, porque isto não precisa de uma inteligência artificial por trás. Exatamente, sim. Mas isso, é isso Francisco, ou seja, esse exemplo em específico que acabaste de dar, há sistemas, nomeadamente nós internamente até temos um sistema que faz isso. Nós não fazemos o controle da temperatura, porque não é relevante para nós, mas fazemos o controle do esforço de corte, né? E nós temos um sistema que faz esse controle. O ProGrow aqui não vem com essa definição, não vem com um controle, não vem com esse tipo de capacidade técnica, vem como ou seja, é como o Carlos tinha dito, acho que o Carlos, o Marco tinha dito, ou seja, um MSA é um agente de supervisão do KPI, não é um agente, ou seja, não vai ter essa função que tu queres algo que te faça o controle do processo produtivo em si e da degradação do processo produtivo em si, e aqui o ProGrow acaba por não ter essa função. Obviamente isto seria um cenário tipo brutal, megalómano, não é? A ProGrow conseguir se integrar depois futuramente com outros sistemas que já existem, ok? Mas neste caso não é tão incisivo na questão dos KPIs, mas já existem sistemas que fazem depois integração com outros sistemas que têm dentro da empresa para controle da estabilidade do processo produtivo. Nós temos, ou seja, o que é que acontece? Nós aqui dentro temos isto, temos a ProGrow como controlador de KPIs, supervisor de KPIs, e temos um sistema que faz o controle do processo produtivo em si, o controle, neste caso, do esforço de corte do processo de estampagem, que é o nosso core business.
É um bocado pelo que eu estou a perceber, porque eu estou um bocado, se calhar, mais dentro dessa área e eles não tanto. Sim, Um, sim, é um na bocado mesma, isso que eu já percebi Francisco. que é um bocado isso que Sim. eu acho que está à procura. Sim, é isso, Miguel. Mas, Francisco, na mesma, depois, se fizer sentido, podemos falar um bocadinho em mais detalhe, está bem? Para perceber exatamente a situação e qual é aqui a vossa dor e percebermos de que forma ou se de alguma forma conseguimos responder, está bem? Mas pronto, é exatamente como o Miguel disse. No caso da prensa, temos efetivamente a recolha do OIE, portanto, não estamos com parâmetros processos, mas eventualmente, Francisco, depois podemos falar um bocadinho melhor, está bem? E, Sim, pronto, e e debater esse tema. Desculpa, Catarina. E um caso de uso muito claro é que nós conseguimos sensibilizar não só a máquina, não é? Mas ir buscar outros sensores e recolher esses dados. E, pelo que eu percebi, quando a temperatura atinge determinado valor, nós conseguimos lançar um alerta para alguém ir Alerta, atuar exatamente. alguém ir atuar na máquina. Não conseguimos atuar na máquina, nem queremos, não é a nossa função, mas conseguimos lançar um alerta para que alguém vá lá, olha, é melhor Uhum. para dar descanso à máquina porque o tempo de setup é pior do que dar este descanso. E isso é possível de fazer. Ok. Pronto, olha, E mesmo. desde já Diz, diz. parabéns pela aplicação e pela plataforma, está tudo muito fixe, genuinamente. E acho que tem imensas aplicações positivas e não duvido dos casos de sucesso que tenham, por isso acho que no futuro iremos falar outra vez, com certeza. Boa, porque eu acho que já falou com o Carlos, não é? Aliás, não fui eu, tenho aqui o meu colega ao lado, o Nelson, que penso que tenha sido ele que falou com o Carlos. Ok. Mas nós agora também com os projetos um bocado mais recentes, pode ser que voltemos a falar outra vez. Pronto, voltamos ao contacto então. Boa, Francisco. E obrigada pelas ótimas questões e pelas interações. Foi muito bom termos Muito obrigado. este feedback. Muito obrigado. Pronto, se calhar dou então por encerrado aqui este webinar. Foi muito bom, correu muito bem, agradeço a todos, está bem? Nós vamos, entretanto, nós gravamos o webinar, ok? Portanto, quem quiser ter acesso, que nos manda um e-mailzinho a pedir que nós enviamos a gravação, está bem? Para poderem consultar mais tarde. E, entretanto, pronto, vamos também aqui entrar em contacto com as pessoas para eventualmente marcar aqui uma sessão de dúvidas ou de apresentação mais em detalhe, está bem? Pronto, muito obrigada a todos e resto de boa semana.